Não abra sua empresa antes de assistir esse vídeo. Muita gente decide constituir uma empresa e acha que é entrar no site e criar ali uma empresa e acha que tudo está resolvido. A verdade é que existem muitos detalhes a serem observados para constituir um negócio. E nós vamos passar por alguns deles aqui. Um dos primeiros é o nome da empresa. Não é apenas ter um Instagram ou ter um link da internet do seu domínio que garante que essa empresa é sua. Não é apenas ter um e-mail com esse nome, não é colocar só uma fachada. Você precisa ter a garantia de que o nome da empresa, essa marca que você vai começar a desempenhar um trabalho, a gastar e investir recursos para divulgar essa marca, antes disso você precisa saber se essa marca está disponível. E isso somente o INPI pode definir. Nós aqui fazemos essa pesquisa, uma pesquisa de anterioridade, para garantir que essa empresa, que a sua empresa pode usar esse nome para essa atividade. Essa é uma decisão muito importante, porque algumas empresas se deparam depois de muitos anos, depois de investir muito em marketing, um capital de marca muito alto, elas descobrem que aquela marca não poderia ser usada por elas, e isso é muito preocupante. Você precisa ter muita atenção nisso e verificar o que a gente chama de pesquisa de anterioridade. É uma pesquisa para verificar se aquela marca ela é registrável ou não, ou seja, se você pode registrar essa marca para você. Geralmente, nomes muito comuns já são registrados, já pertencem a alguém. Vai ter que ter bastante criatividade para criar uma marca singular que ela seja apenas sua. Passando por essa parte do nome da empresa, nós vamos para o nome da razão social do seu negócio. A razão social do negócio é um outro passo também muito importante, que ele carrega também uma singularidade, mas não tem essa finalidade de propriedade intelectual, ela não vai proteger para que outra empresa o registre, tá? Você não é dono de uma marca apenas porque você registrou na razão social, mas você precisa ter singularidade também nesse registro, ou seja, precisa ser distinto, mas carrega ali o nome da atividade que você desempenha. Então, por exemplo, você vai ter ali uma empresa com o nome Empresa Exemplo Serviços Limitada. Essa limitada a gente fala já sobre isso. Seguindo, nós temos as atividades. A empresa, aqui no Brasil, nós temos o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Os CNAEs eles vão ser divididos entre CNAE principal, que é a atividade predominante de um negócio, e o CNAE secundário ou os CNAEs secundários. A atividade ela é muito importante porque isso impacta na tributação. Existem atividades parecidas, mas que têm tributações totalmente diferentes. Então, quando você escolhe errado essa atividade, por exemplo, temos atividades que elas são impeditivas à adesão ao Simples Nacional, que é um regime muito vantajoso, na maioria dos casos, para empresas que estão em início de atividade. Algumas atividades, por exemplo, não podem ser optantes do microempreendedor individual, que é o MEI, que é ainda mais baratinho do que o Simples e tem um limite até 81 mil por ano de faturamento. Então, a escolha da atividade, ela vai definir muito bem qual vai ser a tributação. Também algumas atividades, elas podem ser profissões regulamentadas, que vão exigir licenças, registros em conselhos regionais que regulam, como Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Fisioterapia. Então você não pode colocar em um negócio a atividade que você quer. Primeiro, você precisa ter muita clareza que essa é a atividade adequada que você vai desempenhar e que não vai ser exigido de você nenhum tipo de licença. Por isso, a escolha da atividade é um dos pontos mais importantes aqui dentro de um negócio. Outro ponto importante, nós temos a Lei das Micro e Pequenas Empresas, que ela traz uma série de benefícios, como facilidade para o alvará de funcionamento, registro sanitário, redução de custos das taxas de constituição ou até isenção das taxas de legalização das empresas, se você escolher o porte correto da empresa. Por exemplo, uma empresa que é ME ou EPP, que é o porte, a ME ela vai até 360 mil por ano e a EPP até 4 milhões e 800,
que são os limites aí do Simples Nacional. As empresas só podem aderir ao Simples Nacional se tiverem dentro desse limite, até 4 milhões e 800 por ano. Se a sua atividade, a sua empresa, ela ao ser constituída, ela tem esse limite de faturamento, você está projetando e é esse o faturamento que a sua empresa vai ter, então você pode aderir ao porte microempresa ou empresa de pequeno porte. Analisando assim, nós vamos ter 3 faixas. Eu tenho o microempreendedor individual, que ele vai até 81 mil, eu tenho a microempresa, que vai até 360 mil, e eu tenho a EPP, empresa de pequeno porte, que vai até 4 milhões e 800. Ultrapassando todas essas faixas, as empresas vão para o porte normal, tá? Que são empresas aí que vão provavelmente estar na tributação do lucro real ou do lucro presumido, isso falando das empresas normais. Um outro ponto importante está relacionado à natureza jurídica da empresa. O que é a natureza jurídica? Muita gente confunde, às vezes, o porte com a natureza jurídica. O porte é o volume de faturamento que essa empresa tem. A natureza jurídica está relacionada à forma como essa empresa está sendo constituída. Por exemplo, o microempreendedor individual, ele tem a natureza jurídica de um empresário individual. É uma pessoa física em que a sua pessoa física se confunde com a empresa. Então, é um empresário individual. Antes nós tínhamos a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Na verdade, antes nós tínhamos a EIRELI, que era uma empresa de responsabilidade limitada, mas que tinha que ter um limite de salários mínimos. Só que isso foi abolido aí, caiu em desuso, porque nasceu a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que é uma empresa que o sócio responde por sua participação na empresa ao limite do seu capital social. A gente fala já sobre capital social também. E as empresas limitadas, que elas podem ter mais do que um sócio. Tá? Essas são as naturezas jurídicas mais utilizadas pelas empresas. Mas também existem outras naturezas jurídicas, como associações, sindicatos, cooperativas, sociedades anônimas, que algumas delas impactam também no tipo de atividade que elas vão ter. Então é bem importante também qual é o tipo de natureza jurídica do seu negócio. Imagina o seguinte: para aderir ao Simples Nacional, os sócios que participam da empresa, eles não podem participar de outras empresas do Simples Nacional, onde a soma dos faturamentos dessas empresas ultrapasse 4 milhões e 800. Isso exclui automaticamente todas as empresas do Simples Nacional que estão participando desse grupo que esse sócio participa, onde a soma das empresas que estão abraçadas por esse regime especial, elas acabam sendo aí excluídas do Simples Nacional. Então, não pode ultrapassar 4 milhões e 800. Então, a definição da sociedade, da natureza jurídica, ela impacta também na tributação do negócio e precisa ser estudado antes de fazer essa constituição. Um outro ponto é o endereço. O endereço de um negócio ele precisa ser muito bem escolhido. Se você não escolher bem o endereço, por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza, Ceará, o ISS da maioria das atividades aqui é 5%. Se nós formos para municípios vizinhos, como Eusébio e Aquiraz, nós podemos ter ISS de 2%, 3% para a maioria das atividades. Isso faz a gente pensar na hora de constituir uma empresa que não é do Simples Nacional, que, por exemplo, um representante comercial, que muitas vezes não vale a pena ficar no Simples Nacional, essa empresa pode fazer sentido a gente levar ela para o município vizinho, coloca um endereço virtual, porque vai gerar uma redução de um ISS de 5% para 2% ou 3%. Isso ao ano gera uma economia absurda. Então o endereço impacta. Alguns endereços têm benefícios fiscais ainda maiores, como ICMS e outros incentivos. Alguns incentivos aqui no estado do Ceará, como o FDI, que é um incentivo para desenvolvimento industrial. Quanto mais distante da cidade de Fortaleza, melhor pode ser esse benefício em redução fiscal. Tá? Então, além desses tópicos, demais informações relacionadas aqui no CNPJ vão ser a título cadastral e a empresa precisa ser constituída com base em um planejamento tributário. Tá? Então, tudo isso que a gente conversou tem impacto no planejamento tributário.
Um outro tópico, que é o capital social, ele é muito importante porque uma empresa a ser constituída, a capacidade econômica inicial desse negócio está nesse capital social. O que é o capital social? É o dinheiro que o sócio investe no negócio para que ele inicie. Então, esse capital social vai definir a saúde financeira ou a capacidade econômica de um negócio em início de operação. Também um ponto muito importante que precisa ser definido. Muitas empresas ignoram, colocam R$1.000 ali e constituem o negócio. Quando vão fazer algum tipo de operação bancária financeira, descobrem que estão impedidas porque a saúde econômica do negócio acaba sendo comprometida. Dito tudo isso, bastante informação para você pensar e refletir antes de tomar a decisão de abrir um negócio. Se você fizer esse checklist, você vai estar protegido na constituição do seu negócio e evitar erros que podem custar muito caro mesmo para você. Além disso, a MARP está aqui à disposição para te ajudar e te auxiliar. Você pode escrever aqui nos nossos comentários aqui no YouTube para que a gente possa também te responder e acompanhar quais são suas dúvidas. E conosco, aqui com a MARP, você sempre estará seguro. Um abraço e até o próximo vídeo.